você pode romper em adoração, aplaudindo a Jesus e celebrando a mesa que está posta diante de nós. Seja exaltado para sempre, rocha eterna, raiz de Davi, leão da tribo de Judá, Emanuel, Deus conosco. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 11. Depois de Salmo, depois de Provérbios, livro de Eclesiastes. Ei, Jesus. Irmãos, nós já tivemos 2 períodos aqui que foi coisa séria. Foi muito lindo o que Jesus fez de manhã. E agora no culto da tarde às 5. Esse culto pegou mesmo. O culto da tarde está uma benção. E o nosso cultão aqui das 19h30. Eu sei que Jesus sempre se renova, irmãos. Sempre. Onde a palavra do Senhor é livre para ser ministrada, Jesus sempre se renova e Jesus sempre tem algo novo para falar. Eclesiastes 11, versículo 1 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Olha para o teu irmão e fala assim: é manto, irmão. Semeia pela manhã a sua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Obrigado, Jesus, pela tua palavra aberta diante de nós. Ela se renova. Nós estamos com o nosso coração aberto, com os nossos ouvidos atentos, com a nossa mente cativa ao Senhor em obediência. Fala conosco, Pai. Derrama da tua bênção, abraça-nos com teu amor, traz o teu refrigério, a tua exortação, a tua direção, a tua instrução. Jesus, nós queremos te ouvir nessa noite. Em nome de Jesus, estamos diante da tua mesa. Obrigado, Abba. Obrigado, Santo. Obrigado, Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a gente vê uma linguagem de Deus. E a linguagem de Deus é uma linguagem de intensidade. A linguagem de Deus é uma linguagem de intensidade. Pessoas apaixonadas por Deus, pessoas loucas por Jesus, sempre vão receber mais dele. Pessoas que são apaixonadas pelo Senhor, durante toda a sua história, vão conseguir receber mais, alcançar lugares mais altos. Eu quero com você parar um pouquinho aqui nas Escrituras Sagradas, para que isso seja muito bem fundamentado. Sabe por quê? Porque ou Deus te tirou do mundo e te trouxe para o reino, para você viver uma vida intensa com Ele, ou nós não estamos nada diferentes do que aquela pessoa que trabalha conosco lá no trabalho, que não serve a Deus, que não tem compromisso com a obra de Deus. Então, quando ela tem dinheiro, ela se move. Quando ela não tem, ela fica triste. Quando ela briga com a esposa, quando ele briga com a esposa em casa, ele se abate. E aí ele consegue os conselhos dos amigos. Sai, vai passear, vai dar uma volta, vai espairar a cabeça. E aí essa pessoa se move para fazer isso. Nós não somos como as pessoas que não conhecem o Senhor. Aliás, nós não devemos nos mover como as pessoas que não conhecem o Senhor, porque nós estamos sendo instruídos pela palavra de Deus. Então existem pessoas muito loucas, apaixonadas por Jesus,
que viviam de uma maneira intensa, porque a linguagem de Deus é uma linguagem de intensidade. Hoje de manhã, algumas pessoas se tornaram membros, à tarde, à noite, agora também, nesses 3 cultos que agora vai acontecer todos os domingos, às 9, 5 e 19h30. Mas hoje de manhã eu falei, rapaz, esqueceram de avisar os membros, e eu preciso te dar essa notícia. Não sei se o presbitério falou com vocês, mas na verdade, essa igreja aqui, ela se move de uma forma intensa. Então aquelas pessoas que estão acostumadas a pegar a sua Bíblia só no domingo, para trazer a sua Bíblia para a igreja, ouvir uma boa palavra, chorar e se emocionar com a adoração do culto, e depois ir embora, e continuar a sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, do mesmo jeito, essa igreja não é para você. E eu falava para os membros, novos membros, eu não sei se avisaram, é tarde, mas agora vocês já se tornaram membros, porque nós nos movemos de uma forma intensa, Um homem, certa vez, subiu numa árvore para ver Jesus. Ele era um cobrador de impostos, chamado Zaqueu Bambam. Ele tinha diferença com muita gente, ele não era um cara bem quisto ali na sociedade, mas ele queria ver Jesus. Então ele fez uma loucura, ele foi além. Ele saiu daquele formato que ele andou a vida inteira, e ele rompeu algo, subindo numa árvore, podendo ser rejeitado, podendo ser ali achacoalhado, podendo ser tantas coisas, mas ele não ligou para isso. Ele subiu na árvore para ver Jesus. Ele fez uma loucura, porque a linguagem de Deus é uma linguagem de intensidade. E esse homem ouviu de Jesus o que? Zaqueu. Deus chama ele pelo nome, Jesus chama ele pelo nome, e diz assim: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. A vida dele nunca mais foi a mesma, a partir do momento que ele se moveu de uma forma louca e apaixonada, porque ele queria ver Jesus, porque a linguagem de Deus é uma linguagem de intensidade. Certa vez também uma mulher imunda, jorrando sangue, tempo após tempo, dia após dia, e aquela mulher já tinha despendido tudo, gastado todo o seu dinheiro com vários médicos, sem conseguir a sua cura. Ela dentro da sua casa, ela não podia sair, ela não podia ir na venda da esquina, ela não podia ir na quitanda, ela não podia ir no mercadinho do Cláudio, ela não podia, ela era considerada imunda. Mas ela decidiu dentro da sua casa: se tão somente eu tocar nas orlas da veste dele, eu serei curada. Eu não estou nem aí para essa multidão de homens que está cercando Jesus. Eu vou fazer uma loucura, eu vou sair da minha casa, eu vou romper, eu vou atravessar a multidão daqueles homens, e eu vou tocar nas orlas das vestes de Jesus. Por quê? Ela recebe o que? A cura. Ela recebe a resposta do céu, como Zaqueu recebeu a resposta de Jesus, porque a linguagem de Deus é uma linguagem de intensidade. Então nós vamos começar a perceber que pessoas que fizeram algumas coisas loucas, ou seja, pessoas que foram além, saíram da caixinha da religiosidade, para se moverem em fé, alcançaram coisas maiores de Deus. Está escrito de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos ver um cego sentado à beira do caminho, e uma multidão de homens seguia Jesus, e esse cego sabia que a esperança dele estava em Jesus, e esse cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os homens olham para aquele cego e falam para ele calar a boca, fica quieto, ele não vai te ouvir, tem muita multidão, tem muita gente em volta dele. Aí aquele cego dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão mandava ele calar, e ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi. Pessoas que vão além, que fazem mais, ou algumas loucuras, por paixão, por desejo de conhecer o Cristo, por desejo de conhecer Jesus, porque a linguagem de Deus é uma linguagem de intensidade. Uma multidão no deserto, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Como comer? Não tem padaria aqui. Como é que vai ser esse negócio? Vai todo mundo morrer de fome, não dá tempo de voltar, não dá tempo de alimentar a multidão. Chega um menino com 5 pães e 2 peixes. O que eu tenho eu dou. Na minha mão é só 5 pães e 2 peixes, mas nas mãos de Jesus pode alimentar essa multidão. O que eu tenho na minha mão não é suficiente,
Mas o que eu tenho que não é suficiente na minha mão, quando eu coloco nas mãos de Jesus, se torna mais do que o suficiente. Quando você tem pouco e esse pouco não resolve a sua vida, coloque esse pouco nas mãos de Jesus, porque nas mãos de Jesus esse pouco se torna mais do que o suficiente. Aleluia. Aquele menino é usado de uma forma extraordinária, desacreditado, mas uma loucura. Ele foi além, porque a linguagem de Deus é uma linguagem de intensidade. Eu estou provando para você, pelas escrituras sagradas, que os comuns não estão aqui. Aqueles que não estão aqui, mas aqueles que andam pela fé, aqueles que lançam o seu pão sobre as águas. Pega um pão hoje e joga na água, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai esfarelar, vai despedaçar, vai molhar e vai afundar, acabou. Mas no reino não é assim, Davi. No reino você lança o pão sobre as águas e depois de muitos dias você achará. E você só não acha aquilo, você ainda vai ter para repartir com 7, 7 número da perfeição, e até com 8, 8 número de recomeço, lembra? E aí você tem para dar, você tem para compartilhar, você tem, porque você tem um resultado da sua fé. O que é lançar o pão sobre as águas? É andar pela fé. Sabe por que Deus te trouxe aqui nessa noite de Santa Ceia? Porque tem alguns milagres que você viveu, tem algumas coisas extraordinárias que você passou na sua vida, que foram resultados do pão que você lançou um dia sobre as águas, ou seja, uma ação de fé, uma atitude de fé. Você não via, mas você andou pela fé. Você não tinha motivos, mas Deus falou, vai que eu sou contigo, e você foi. As pessoas diziam não, você não tinha, as circunstâncias diziam não, mas você lançou o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você o encontrou. Por quê? Porque o céu sempre vai devolver esse pão, quando esse pão é lançado pela fé. Pessoas que vivem pela fé vão viver o retorno desse pão. Mas o que o Espírito Santo ministrava ao nosso coração, olha aqui para mim, tem muita gente na igreja que não está andando pela fé. Tem muita gente num ambiente de fé, mas não estão andando pela fé. Tem muita gente num ambiente profético, num ambiente da manifestação de Deus, mas ainda estão contando com aquilo que vai sair, para fazer o que tem que fazer. E se não sair, você não vai fazer? E se a coisa mudar, você vai parar? Pessoas que estão num ambiente de fé, estão ouvindo essa palavra que é sobrenatural, de capa a capa, mas não conseguem se mover pela fé, ainda estão muito presas no natural. Ei, a igreja precisa sair do natural. A igreja que Jesus salvou com a sua vida é uma igreja sobrenatural. São pessoas que foram arrancadas do mundo natural para viver o sobrenatural de Deus. Pessoas que foram arrancadas do mundo natural para viverem lançando o seu pão sobre as águas, ou seja, andando por fé. Jesus não te arrancou do mundo para você viver de forma natural, como seu amigo do trabalho que não conhece Jesus, como a sua amiga da faculdade que não conhece Jesus. Você é diferente, você precisa andar pela fé, você precisa continuar lançando o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai encontrá-lo. Sabe, irmão, a igreja está muito sóbria, presbítero Celso. A igreja está muito sóbria, está muito natural. A igreja precisa sair desse estádio de natural. Nós aqui, o pessoal que vem na vigília sabe disso. A gente gosta de fogo mesmo, de glória, de unção de Deus, de sobrenatural do Senhor. Deus vem do jeito que Ele vem. Às vezes Ele vem como uma pomba, às vezes Ele vem como um leão violento, mas Ele sempre nos abraça com o seu amor. Agora eu preciso decidir de uma vez por todas. Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada cristã. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Você precisa decidir: ou você continua lançando o seu pão sobre as águas, ou seja, andando por fé, ou você anda como qualquer um normal está andando. Escute uma coisa: no interior de São Paulo, uma mãe viúva estava criando agora o filho dela com 6 anos de idade. Crente, serva de Deus, trabalhou muitos anos na casa de uma família, e agora ela está passando dificuldades financeiras por conta da morte do marido.
viúva, não sabia lidar com algumas coisas. Ela vem para a igreja com um filho de 6 anos, o filho senta do lado dela, e o pastor está pregando Mateus 17, 24, aquela passagem que Jesus chega com Pedro, e os cobradores de impostos dizem assim: o seu mestre não paga imposto? Pedro fala: não, nós vamos pagar. Quando ele vai chegar na casa, Jesus já se antecipa e diz assim para Pedro: Pedro, os reis da terra cobram impostos dos servos, escravos ou dos filhos? Pedro diz: dos servos, dos escravos, dos súditos. Pois é, Pedro, mas para não me escandalizar, porque eu sou rei, o trono é meu, o palácio é meu, mas para não me escandalizar, vai pescar, e na boca do peixe você vai encontrar o valor exato para pagar o teu imposto e o meu. Pedro vai fazer o quê? Ele vai pescar. Deus nunca vai te pedir aquilo que você não sabe fazer. Jesus podia ter falado para Pedro o seguinte: Pedro, vai fazer pão, levanta esse dinheiro para a gente pagar o imposto. Jesus, eu nunca fiz pão. Pedro, vai lá fazer tenda, como Paulo fazia para você, para a gente pagar essa dívida. Jesus disse para Pedro: vai pescar, você sabe fazer isso. Jesus nunca vai te pedir algo que você não sabe fazer. E se você não sabe fazer, a capacitação vem do alto para você fazer. Aleluia. E aquele pastor está pregando essa palavra de Mateus 17. Aquele menino ficou impactado com essa história da moeda na boca do peixe. Mexeu com ele, ele pegou como rema para ele, 6 anos de idade. O tempo passa, ele vê a mãe dele chorando aqui, ali pelos cantos da casa, problemas financeiros que machucam a família. Ele fica indignado, tem feira perto da casa dele num dia, ele junta umas moedinhas, ele tinha uma imaginação, ouvindo o pastor pregar, do tamanho do peixe. Ele vai lá na banca de peixe, com as moedinhas que ele tinha para comprar o peixe, história verídica. Quando ele chega na banca do peixe, as moedas que ele tem não dá para comprar o peixe. E o peixeiro diz: menino, eu vou te dar a cabeça do peixe. Ele falou: me dá a cabeça do peixe. O peixeiro enrolou a cabeça do peixe num jornal. Ele pegou todo feliz e voltou para a casa dele e disse: mamãe, eu comprei uma cabeça de peixe, porque eu ouvi o pastor dizendo lá que Jesus pagou a dívida dele quando Pedro foi pescar e achou moedas na boca do peixe. Mamãe, está aqui a cabeça do peixe, nós vamos pagar nossa dívida, mamãe. A mãe ficou feliz pela fé do garoto, mas ficou preocupada dele poder ser frustrado naquele momento. A mãe ficou feliz de ver o seu filho ser movido de forma intensa para fazer algo pela fé, mas também ficou preocupada: o meu filho não pode se frustrar, Senhor, o que está acontecendo? Filho, que bom, que coisa linda, filho, você foi comprar, que bênção, você entendeu a palavra que o pastor pregou, aleluia. Ela vai abrindo o papel, o jornal que estava embrulhando a cabeça do peixe. Quando ela abre a boca do peixe, o que tem dentro da boca? Nada. Ela abraça o filho dela, começa a chorar e fala assim: mamãe está muito orgulhosa de você, filho, nós vamos vencer, nós vamos sair dessa, filho. E é pela fé, é por fé que nós vamos sair dessa. Ela está agradecendo a Deus pela fé, pela obediência do menino. De repente ela olha para aquele jornal e está escrito o nome dela: procura-se fulana de tal para receber uma herança. Ei, igreja do Senhor, você tem fé para acreditar como você acreditava, ou você amadureceu demais na fé e hoje não acredita mais em algumas coisas? Jesus está chamando uma igreja para viver de forma intensa. Qual é o nosso problema? Sabe por que nós não experimentamos mais milagres, maiores milagres? Porque a gente não crê. Porque a gente está muito envolvido em coisas naturais.
Eu creio na série da Netflix, eu estou envolvido na minha página no Facebook, eu estou vendo lá os stories do Instagram. É difícil para crer. A gente não vive o mover de Deus, porque nós estamos presos no natural. Escute uma coisa, nós estamos diante da mesa do Senhor. O Filho de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes desceu e se tornou como um homem carnal, para morrer por nós na cruz do Calvário. Projeto de Deus. Jesus morre na cruz do Calvário para que nós tenhamos a salvação pelo sangue dele derramado na cruz, para a gente viver uma vida natural. Eu tenho, eu vou, eu não tenho, eu não vou. Eu me movo quando isso qualquer um pode se mover assim. Agora eu quero ver você subir na árvore para ver Jesus. Faz tempo que você não sobe na árvore, né? Faz tempo que você não traz 5 pães e 2 peixes nas mãos do Senhor. Fala: Senhor, é insuficiente para mim, mas na tua mão vai se tornar mais do que o suficiente. Eu vou lançar o meu pão sobre as águas. Varaçoque naraçaio. Tem gente aqui que precisa começar de novo a lançar o seu pão sobre as águas, porque foi o seu pão lançado lá no passado que te trouxe até aqui, e é o seu pão lançado hoje que vai te levar para o seu destino, para o destino que Deus tem para você. Aleluia! Fala para o teu irmão: você está muito sóbrio, cara. Fala para quem está do seu lado. Está uma chacoalhada. Eu estava preparando essa palavra, irmão, e Deus falou para mim: Fred, antes de eu falar com a igreja, eu vou falar com você. Você está falando de intensidade? Eu sei que você tem fé, eu sei que você quer mais, mas você está disposto a fazer algo para mim até o fim da sua vida? E Deus me pediu algo para mim fazer para Ele até o fim da minha vida, irmão. E eu falei: Senhor, está fechado. Tem gente precisando subir na árvore. Sabe aquelas coisas que você fazia? Decorar lá saia. Sabe, pastor Gilmar, aquelas coisas loucas que a gente fazia. Sabe quando você está bem com Deus, que você parece que é o super-homem, é o homem de ferro, indestrutível. Você não tem medo de capeta, você não tem medo de dívida, você não tem medo de cobrança, você não tem medo de cara feia, você não tem medo do homem mau, você não tem medo do dia mau, você encara qualquer coisa. Isso precisa voltar, Ricardo. Nós precisamos lançar o nosso pão sobre as águas. Senão não vale, querido, nós estarmos aqui. Isso aqui não é um teatro. Tem luzinha, mas não é um teatro. Isso aqui não é um cinema. Tem telão, mas não é um cinema. Isso aqui é um ambiente espiritual, onde pessoas são tocadas, curadas, transformadas por um poder que é sobrenatural. Você pode assistir um coaching, você pode saber sobre estruturas empresariais, você pode sair dali sabendo mais, mas essa geração não quer saber o que você aprendeu. Essa geração quer saber o que você tem fé para viver. Se você já subiu em árvore, se você já subiu em montanha, se você já entregou 5 pães e 2 peixes para Jesus. Essa geração quer saber isso, cara. Andar pela fé. Qual foi a última entrega violenta que você fez na sua vida? Talvez um jejum, talvez uma oferta, talvez algo que Deus te pediu. Nós não somos inconsequentes e nem irresponsáveis. Essa palavra de lançar o pão sobre as águas não é para pessoas inconsequentes e irresponsáveis. Pelo contrário, não é para frequentador de igreja. Frequentador de igreja não sabe o que é isso. É para gente que tem responsabilidade com a igreja local. É para gente que assumiu o compromisso. Eu estou nesse negócio aí, eu estou nesse barco, a tempestade vem, mas Jesus está no barco e o barco não afunda, aleluia. São para pessoas assim. Agora preste atenção, existe um futuro querendo aparecer. Repita comigo: existe um futuro querendo aparecer. Agora preste atenção, quem deseja um futuro melhor?
Ah, eu levantava tudo, né, se eu pudesse. Quem deseja dias melhores? Claro. Uou! Agora preste atenção, talvez você está esperando algo acontecer. Talvez você está esperando as condições favoráveis. Talvez você está esperando o melhor momento. O melhor momento não existe. Por que o melhor momento não existe? Porque o futuro não é algo que acontece, o futuro é algo que você faz acontecer. Como? Lançando o seu pão sobre as águas. Depois de muitos dias você vai achar. Reparte com 7 até com 8, porque você não sabe o mal que vem sobre a terra. Ah, meu Deus do céu, quem está me entendendo, diga aleluia. Eu estou falando de intensidade. Século 19, 1837 a 1899, uma família, uma mãe de 39 anos, com 7 filhos. O marido alcoólatra morre com 42, deixa ela grávida do 8º. Só que quando o 8º nasce, não é só o 8º, é o 9º também, porque era gêmeos. Então ela está com 40 anos agora, e com 9 filhos. Cabelo branco, trabalhando na roça para sustentar, trabalho duro para sustentar os seus filhos. O 5º filho dessa casa resolve sair para ajudar a mãe, indignado, inconformado com toda aquela situação. Ele vai morar em Boston, vai trabalhar com um tio que é sapateiro. O tio é crente, diz assim: filho, você tem uma condição para estar aqui comigo, trabalhar muito bem e ir para a igreja comigo. Ele começa a ir para a igreja com o tio. Ele começa a se apaixonar por Jesus. Ele começa a querer e desejar viver uma vida intensa, de fé em Jesus Cristo, de atitudes e reações de fé. Um dia ele está na igreja e o pastor declara assim: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através da vida de alguém que se colocar totalmente nas mãos do Senhor. Ele fala: eu quero, Senhor. Se o mundo ainda não viu, eu quero ser. Eu quero, tu podes, eu quero. Depende da fome e da sede sua, cara. Depende da fome e da sede. Ele pega aquela palavra como rema para ele. Ele está saindo da igreja, 2 tiazinhas do coque. Irmão, não tem jeito, não tem escapatória. Se elas olhar para você com olho de fogo e falar assim: assim diz, sai de baixo, irmão. Ah, levanta as do coque, e os do coque também, usa mesmo, Jesus, aleluia. As do coque para esse rapaz na porta da igreja e diz para ele: menino, você vai ter uma experiência poderosa com o Espírito Santo por esses dias, e vai mudar a sua vida, e tem a ver com o chamado que Deus tem para você. Ele pega aquela palavra, ele toma posse, porque tem a ver com tomar posse também, quando Jesus libera algo sobre nós. Os dias passam, agora ele está em Nova York, cheio de Deus, apaixonado por Jesus, crente, canela, está andando nas ruas de Nova York, nas calçadas de Nova York. De repente, ele se sente mal, mas na verdade ele estava se sentindo bem, porque ele começa a sentir o seu corpo totalmente eletrocutado, mas é uma sensação boa. Ninguém está do lado dele, ninguém estava orando por ele, mas ele estava adorando a Jesus andando na rua, e o Espírito Santo visita aquele rapaz, e ele começa a ter aquela sensação. Ele não sabe o que está acontecendo, mas ele sabe que é Deus, porque ele conhece a Jesus, ele conhece o cheiro de Jesus, e ele começa a adorar o Senhor, e ele cai de joelho no meio da rua, chorando e adorando o Senhor. Nunca mais, depois daquele dia, ele foi o mesmo, e nunca mais a América foi a mesma. Esse rapaz se chama Dwight Lyman Moody, o maior avivalista que o mundo já viu. Ele queria viver uma vida intensa, e Deus viu a fome na vida dele e deu para ele o que ele queria, porque ele estava lançando o pão sobre as águas. Eu quero viver pela fé, eu não quero ser natural. É um desperdício eu estar num ambiente de fé. Escute, eu vou falar algo aqui. Na vigília, a vigília foi incrível, foi tremenda. E na vigília estava a Amanda e o Andrei com os 3 filhos dele no canto ali, no colchão, jogado, largado, os meninos tudo dormindo. E eu aqui, eu lembrei dos meus filhos cresceram tudo assim, jogado nas vigílias, nos cultos, colchão do lado, uma bagunça. Quanto mais barulho, mais eles dormiam, porque canela gosta de barulho, quanto mais barulho, mais dorme.
Eu falei, que coisa linda, Jesus. Aí ela pediu para dar um testemunho, e ela deu um testemunho aqui. E é o que eu acredito. Porque escute uma coisa, quando você cria os seus filhos num ambiente de fé, não é só a palavra que comunica, é o ambiente que comunica também. O simples fato dos seus filhos, dos nossos filhos estarem aqui, estarem agora lá no departamento infantil, brincando, sendo ministrados, não é só a palavra que está sendo liberada sobre eles que fala com eles, o ambiente também fala, o ambiente também se move. E uma criança que cresce assim, querido, ela vai crescer mais apaixonada, mais sensível, mais atenta, mais vigilante à voz do Espírito Santo. Então escute uma coisa, por diversas vezes a gente toma alguns cuidados com os nossos filhos, tirando eles da presença de Deus. Cuidado, para você não tirar do teu filho o que Deus quer dar para ele, por causa de zelo, grande zelo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ele é o guarda de Israel. Coloca o teu filho nas mãos do Senhor. E em nome de Jesus, pais, nós estamos numa noite de responsabilidade, porque a ceia está diante de nós. Crie os teus filhos à luz da palavra, crie os teus filhos num ambiente de fé. Não fique desigrejado, porque se você ficar desigrejado, os seus filhos crescerão desigrejados e chega uma certa idade que não dá mais para conectar, é muito mais difícil. Agora quando o menino cresce, ele está crescendo, ele já está envolvido, é fácil adorar, é fácil servir, é fácil passar horas na presença de Deus, é a vida dele é aquela, aleluia. Preste atenção, no mundo eu faço, no reino eu frutifico. João 15:8 diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Então a gente não pode confundir movimento com progresso. Tem gente se movimentando demais, mas progredindo muito pouco, porque está se movimentando conforme as suas vontades, não conforme o propósito de Deus. Então é enfado, é cansaço. Agora quando eu me movimento pelo Senhor, pela fé, lançando meu pão sobre as águas, eu não tenho resultados, eu tenho frutos. Porque resultado é aquilo que aparece, fruto é aquilo que permanece. Deus não te chamou, Deus não te levantou para você dar resultados. Deus te levantou e te chamou para você dar fruto, porque frutos permanecem. E até porque resultados não nos aprovam. Quanta gente está ganhando dinheiro, mas Deus está reprovando. Quanta gente está no melhor momento. Puxa, eu estou no melhor momento, portas estão se abrindo, as coisas estão fluindo. Quem disse que Deus está com essa pessoa porque as coisas estão fluindo? E quem disse também que Deus não está com aquela pessoa que está passando por luta, por perdas, por falência, por dificuldades? Quem disse que Deus não está com essa pessoa? Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Jó passando dificuldade, Deus aprovando ele. Homens ricos, reis, Saul, tantos outros, ricos, empoderados diante do trono, e Deus reprovando eles. As coisas fluírem e acontecendo, as portas se abrindo, não quer dizer que Deus está com a gente, porque resultados não nos aprovam. Tem gente dando muito resultado, mas não sendo aprovado por Deus. Agora, qual tem que ser o nosso desejo? Nós que fomos chamados para andar pela fé. Eu posso não ser aprovado por muita gente, mas se eu estou sendo aprovado por Deus, é o que interessa. E Jesus conhece o teu interior, o teu coração. Jesus sabe o que está aí dentro agora, o que se passa aí na sua cachola agora. Jesus sabe o que está acontecendo aí por dentro. O homem não vê, as pessoas não conseguem ver, mas Jesus vê. Lembra de 2016 para 2017, quando Deus nos deu a palavra sobre Obadias, o ano das ações que não ficarão sem respostas? O que aconteceu? Obadias é o mordomo do palácio aonde reina Acabe e Jezabel, matadores de profetas. E Obadias é homem de Deus, o nome dele significa servo de Yahvé. Ele trabalhava de dia e à noite, ele saía escondidinho e alimentava 100 profetas de 50 em 50, escondidos.
Ele estava arriscando a sua cabeça, mas ele alimentou aqueles homens por mais de 1.200 dias, quase 3 anos e meio, exatamente o tempo que durou a seca sobre a terra. Ele estava arriscando a sua vida, mas ele saía do seu trabalho e alimentava, escondia, tinha escondido os profetas do Senhor e alimentava com pão e água. Obadias morre. 2 Reis 4, a viúva do azeite, batem na porta dela. Um dia normal, estava difícil as coisas, mas não estava tão difícil, estava dando para administrar. Ela viúva, o marido tinha morrido. Abre a porta, quando abre a porta são credores. Os credores sabem que ela é viúva, que ela não tem nada para pagar a dívida. Então eles já falam o seguinte: nós vamos levar os seus 2 filhos, que é a única coisa que você tem de valor, para pagar a dívida que o seu marido deixou. Eu vou parafrasear, tá? Que o seu marido deixou na padaria. Não sei que tanto pão que ele comprava. Obadias era o marido da viúva do azeite. Não sei que tanto pão seu marido comprava, a gente não sabe, mas era pão todo dia, um carregamento de pão, a gente não sabe porquê. Eu estou falando que quando você lança o seu pão sobre as águas com ações no reino de Deus, isso sempre volta para você. Ele morreu, parece que o fim era aquele. Levanta sua mão direita para receber o que eu vou falar. O fim não é esse, a história não acaba assim. Ei, você lançou o seu pão sobre as águas, a história não acaba assim. Deus ainda vai responder esse pão que um dia você lançou pela fé nas águas do reino de Deus. Aleluia! Ela fica desesperada, ela não tem como pagar, Daniel. Aí ela fala o seguinte: eu vou atrás do amigo do meu marido. E ela vai lá, atrás de Eliseu. E ela bate na casa do profeta Eliseu, que agora está no lugar de Elias. Ele está com a capa, unção dobrada. E ela diz assim: o meu marido teu servo. Essa palavra no original é companheiro de jornada, porque Eliseu e Obadias eram alunos da academia de profetas de Elias. Companheiro de jornada. E agora ela está indo na casa do amigo do marido, que é profeta agora, e ela diz: eu não tenho como pagar, os credores estão lá. E aí agora o profeta diz para ela: o que eu tenho contigo? O que você tem em casa? Segura aí, eu vou abrir um parênteses. Nós somos pastores, nós fazemos atendimento com as pessoas, e vários problemas, várias situações. E às vezes a gente quer pôr a mão no bolso para ajudar, a gente quer sair correndo atrás para resolver o problema da pessoa. E a gente tem que aprender com Eliseu. Porque Eliseu não deu dinheiro. É coisa séria, vão levar os seus filhos. Espera aí, vamos vender carro, vamos vender casa, vamos resolver a parada. A gente precisa aprender isso. Sabe o que ele fala? O que você tem em casa? O seu caso é sério, vão levar os seus filhos. Mas o que você tem em casa? Eu não tenho nada. Eu só tenho uma vasilha e um pouco de azeite. Sabe o que vai te livrar dessa? É o que você tem, não é o que os outros têm. Pega essa palavra em nome de Jesus. O que vai te livrar de uma situação pior não é o que você está esperando lá de fora das pessoas, é o que você tem. É pouco na tua mão, mas na mão do Senhor Ele pode transformar num grande milagre. Aleluia! A coisa era séria. Ele não sai correndo para resolver o problema dela. Ele não é homem de Deus, ele foi duro, ele não se compadeceu com a necessidade da viúva. Pelo contrário, ele estava provocando um milagre. Meu Deus do céu, a gente às vezes quer ajudar Deus. Líderes, pastores, deixa eu falar uma coisa, a gente às vezes quer ajudar Deus. Nós queremos ser melhores que Deus. E tem gente que plantou e está colhendo o que plantou, e a gente quer livrar essa pessoa dessa colheita, e Deus com essa colheita vai tratar essa pessoa, e a gente está entrando na frente de Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. O que você tem? Eu tenho uma vasilha, um pouco de azeite. Então tá bom, você vai fazer o seguinte: você vai pedir vasilha para todas as suas vizinhas, o máximo de vasilhas que você puder, não poucas. Tá, e o que mais? Você vai pegar esse pouco de azeite e vai deitar. Mas como é que é isso? Faz isso. O seu marido estava acostumado com milagre. Você talvez não acompanhava a fé do seu marido,
Mas você vai viver, porque um dia o seu marido lançou o pão sobre as águas. E o céu vai responder o que o seu marido fez. Não existe nenhuma ação que você faça para o reino de Deus que você não vai receber resposta do reino, que os seus filhos não vão receber resposta do reino, que os seus netos não vão receber resposta do reino. É impossível isso acontecer. Aleluia. Irmão, estou querendo voar aqui, está uma glória de Deus. Eu já preguei 3 vezes, mas cada hora é coisa nova, é diferente. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Ela vai para a casa dela. Meninos, vamos lá, vamos pegar a vasilha, presta atenção. Ela não chegou na vizinha dela, Mariazinha, me empresta uma vasilha. Mulher, pensei que você queria açúcar para adoçar o café, um pouquinho de café porque tem visita na sua casa. Vasilha vazia ainda, o que você vai fazer? Ah, sabe o que é? Meu marido deixou uma dívida. Os credores foram buscar os meus filhos. Eu fui até o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu falou isso para mim, por isso que eu estou aqui. Ela não falou nada disso, porque você não tem que falar o que Jesus sussurrou no seu ouvido para as pessoas. Você não tem que ficar falando o que é segredo de intimidade de pai e filho para gente que não vai entender o seu movimento de fé do forcalaçaio. Gente que não vai entender esse pão que está sendo lançado sobre as águas. Ninguém vai entender. Ela simplesmente pedia: me dá uma vasilha. Para que é? Depois eu te explico. Depois você vai ver. Porque depois que o milagre acontece, todo mundo vê mesmo. Ei, rabaceia. Pegou vasilha de todo mundo. Ninguém entendeu nada. A viúva está doida. Levou um monte de vasilha para a casa dela. Ninguém sabe por quê. Ela pega no quarto, ela entulha as vasilhas, o máximo de vasilhas que ela pôde. Nenê, olha que coisa tremenda. Ela põe os filhos dela. Fica aí no meio das vasilhas, menino, fica aí. Vamos fazer que nem o profeta mandou. Fecha a porta. Fechou a porta. O profeta mandou a gente pegar um pouquinho de azeite que a gente tem. Aí ela vai pondo azeite. O azeite não para de jorrar. A vasilha vai enchendo. Ela já sente um negócio diferente, estranho. Deus está ali naquele lugar. A vasilha vai enchendo. O azeite não para. O azeite era tão pouquinho, mas aquele pouquinho está multiplicando. Não para de jorrar, não para de jorrar. Encheu a primeira vasilha, da outra, a segunda vasilha está enchendo, porque o azeite não para de jorrar. A terceira vasilha, eu acho que ela já começou a se emocionar, já começou a limpar o choro, as lágrimas dos olhos. Os meninos dando glória a Deus, o outro dando aleluia. Já virou tudo crente, vendo o milagre acontecer na sua casa. A quinta vasilha, a sexta vasilha, o pouquinho de azeite que era tão pouco não para de jorrar. A sexta, a sétima, cadê azeite? Não para de jorrar. A oitava vasilha, a 10ª vasilha, tem azeite, porque o azeite nunca para, e continua azeite jorrando. A 7ª, 10ª, 20ª vasilha, ela enche todas as vasilhas com o azeite. O azeite só parou quando as vasilhas terminaram. Agora presta atenção. O azeite parou por quê? Porque acabou a vasilha. Então pega isso. Azeite é garantia de Deus. Nunca vai faltar. Tem 1000 vasilhas, tem azeite para 1000 vasilhas. Tem 10.000 vasilhas, tem azeite para 10.000 vasilhas. Então é conforme o que cabe de fé aí dentro é que ele vai derramar de azeite. Agora, quando acaba a vasilha, acaba o azeite, porque a vasilha somos nós que temos que correr atrás. Azeite é garantia de Deus. Então, quanto mais fé, quanto mais eu me movo em fé, mais vasilhas, mais de Deus eu recebo, mais do óleo fresco, mais da unção fresca de Deus. Senhor, eu nunca quero, querido, levante a sua mão, que eu e você sempre possamos dia após dia nas nossas vidas buscar muitas vasilhas diariamente, milhares de vasilhas diariamente, para que o óleo fresco do Senhor sempre caia sobre a nossa cabeça todos os dias até a volta do Cordeiro Santo de Israel. Porque isso quer dizer viver na dependência de Deus o resto da vida.
ela viveu um milagre, está todo mundo chorando, dando glória a Deus e aleluia. Ela para tudo, ela volta lá em Eliseu e ela diz assim: Eliseu, o que eu faço? Deu certo, cara. Funcionou, o milagre aconteceu. O que eu faço agora? Você paga a sua dívida e vive do resto. O que Deus está falando para ela? O que o teu marido fez nunca ia ficar sem resposta. Então agora os seus filhos vão viver do óleo da minha dependência até o fim da vida deles. Eles vão fazer faculdade, eles vão se formar, eu vou prover sobre a vida deles, porque um dia o seu marido lá atrás lançou o pão sobre as águas, e depois de muitos dias esse pão foi achado, e agora pode repartir com 7 até com 8. Meu Deus do céu, que coisa linda! Eu quero viver isso, igreja. Eu quero viver do óleo, eu quero ser filho do óleo, filho do azeite. Dependa de Deus todos os dias da sua vida. Você não precisa de uma promoção, você não precisa de um ponto melhor, você precisa da unção do Espírito Santo e de ter muitas vasilhas para que o óleo fresco de Deus desça sobre você. O que é lançar o pão sobre as águas é a oportunidade que não deve ser desperdiçada. É fazer o bem, é ter atitudes e ações nesse novo ano que está começando. O que é lançar o pão sobre as águas? Esse pão ele sempre retorna no tempo de Deus. Ações que não ficarão sem resposta. Escute, você é resultado de alguém que lançou o pão sobre as águas. Olha para mim, Canela, você é resultado de alguém que lançou o pão sobre as águas. Eu sei quem pregou para mim, quando ninguém acreditava em mim, mas alguém lançou o pão sobre as águas por fé, e eu sou resultado de alguém que lançou o pão sobre as águas. Tem gente aqui que está aqui, é salvo em Jesus, porque o seu avô orou muito por você. Tem gente que está aqui, é salvo em Cristo Jesus, está diante da mesa do Cordeiro hoje, porque a sua mãe orou muito por você, o seu pai orou muito por você, o seu tio orou muito por você, um amigo que gostava muito de você falou: Deus alcança o coração duro dele, o coração duro dela. E nós estamos aqui nessa noite de domingo de Santa Ceia, porque eu e você somos resultados de alguém que lançou o pão sobre as águas. Aleluia, aleluia. Esse pão sempre volta. Então continue lançando, lance hoje, ande pela fé. Fabrício, lança hoje, lança amanhã, porque depois de muitos dias vai encontrar, e aí o resultado é outro, porque a conta de Deus é multiplicação. O resultado é outro quando a gente anda pela fé. Igreja, sai do natural. Igreja, viva de forma intensa. Vamos ser sobrenaturais de verdade. Segura na mão de quem está do seu lado, dá um apertão na mão dele aí e fala assim: deixa de sobriedade. Você tem que ser louco pelo Senhor. Está na hora de subir na árvore, de entregar um pouco para Ele, de ver a multiplicação do azeite. Está na hora, irmão. Ei! Fica de pé comigo, adorando ao Senhor. Sem te tocar, sem te tocar, sem ser tocado por ti. Do que mandar a série, nada vai me atrair. Sobe, viva sobrenaturalmente. Nada vai me tirar. Não deixa o diabo te amarrar no natural. Andar de forma natural, qualquer um anda, irmão. Sem te tocar. Levanta a tua mão, chora, adora, exalta. Sem ser tocado por ti, nada vai me atrair. Nada vai me tirar
Escute, uma criança crescendo num bairro pobre, que tinha um sonho de ser médica. Eu estou falando do pão que sempre volta. A família não tinha condição nenhuma, mas essa menina vivia falando para todo mundo: eu quero ser médica, eu quero ser médica, eu quero ser médica. Um senhor que morava perto da casa dela, Léo, ouvia constantemente ela dizendo: eu quero ser médica, eu quero ser médica. E esse senhor, quando essa menina cresce, resolve bancar a faculdade de medicina dela. Ela se forma, ela mudou, ela nunca mais viu esse senhor morreu. O tempo passa, ela é uma médica conhecida no Rio de Janeiro. Ela está no seu plantão, chega um menino para amputar a perna. O menino passa por um médico, por outro, mas ela é especialista. E o diagnóstico daqueles médicos que já tinham passado com o menino dava: ó, tem que cortar, tem que amputar, não tem jeito. Ela começa a olhar, ela é especialista, vamos ver. Ela começa a conversar com o menino. Ela pergunta o nome dele, ele fala o nome para ela. Ela fala: esse seu sobrenome não é estranho. De onde é? Onde é tua mãe? Teu pai? Ela descobre que aquele menino era neto do senhor que pagou a faculdade para ele. O menino não perde a perna. Ela, usando a medicina que ela aprendeu, porque o vô lançou o pão sobre as águas, o pão voltou agora. Você está entendendo isso, irmão? Não há nenhuma ação que você faça em relação ao reino de Deus que fique sem voltar para você, para os seus filhos ou para os seus netos. Nada, porque o céu é diferente. O reino de Deus sempre vai responder, vai devolver esse pão. Ele lançou pela fé, receba pela fé. Ele lançou pela fé, receba pela fé. Receba o mesmo? Não, nunca é o mesmo, porque não faz parte do caráter de Deus te devolver o mesmo. Faz parte do caráter de Deus te devolver muito mais, te surpreender com a devolução. Você que tem andado por fé, você que tem acreditado na caminhada, saiba de uma coisa: você não está lançando o teu pão em vão. Você pode não ter visto ainda, mas já já você vai ter resultado do pão que você lançou sobre as águas um dia. Segura na mão de quem está do seu lado. Uma unção de Deus aqui violenta. Sobe, sobe, sobe em adoração aí. Estou subindo, estou subindo ao monte santo de Sião. E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião. E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Seja curado, seja curada toda limitação, toda aquilo que te paralisava internamente e você se sentia incapacitado, você se sentia impróprio. Em nome do Senhor Jesus, há um rio para lavar a tua alma hoje. Há um rio aqui para lavar a sua alma hoje. Você não vai mais ficar preso em pensamentos, não vai ficar mais cativo em coisas que não tem mais nada a ver. Olha para mim. Você sabia que o corpo humano foi projetado para andar para frente? Tem coisinhas que a gente não se toca muito, mas o corpo humano, o formato do nariz, não foi projetado para você andar para trás, nem para o lado. Foi projetado para você andar para frente. Eu vi
Esses dias uma palestra, o rapaz colocou a foto do Usain Bolt no telão. Quando o Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, ele parte, ele está olhando para baixo, de repente ele levanta, sabe para onde ele está olhando? Para a linha de chegada. Ele não olha para os adversários, só quando está lá, já na frente, aí ele brinca ainda. Mas o alvo dele é a linha de chegada. Na moto velocidade, quando o cara está fazendo a curva aqui, ó, deitado no chão, encostando o joelho no chão, ele não está olhando para a curva que ele acabou de fazer, ele está olhando para a próxima lá. Ele está lá olhando para a próxima. Teu alvo é Jesus, cara. Olha para frente, os seus melhores dias não estão atrás de você, os seus melhores dias estão à sua frente. Acredite, você foi projetado para avançar. Projetado para avançar. Ei! Feche os teus olhos. Agora solta a mão do teu irmão, põe a mão no teu coração. Talvez, eu não vou chamar todo mundo aqui à frente, mas talvez tenham pessoas aqui que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. A maioria de nós já fez isso. Você sabe que foi Deus quem falou com você nessa noite. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus e deseja fazer isso hoje, porque você sabe que foi o Senhor quem falou com você, levanta a tua mão no teu lugar. No teu lugar, levanta a tua mão. Tem uma pessoa ali, tem duas pessoas aqui, a quarta pessoa, a quinta, cadê a sexta? Fique com a mão levantada, por favor. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus e você sabe que foi Deus quem falou com você, eu queria te convidar a vir aqui à frente. Eu preciso orar por você. Vem cá, Canelão. Vem cá, tem mais pessoas. Vem para cá, Jesus te ama. Nós não estamos convidando vocês para uma religião. Nós estamos convidando vocês para um estilo de vida, de fé. Porque às vezes as coisas ficam tão pesadas. As coisas ficam tão pesadas. A gente às vezes está querendo fazer a coisa certa. A gente está querendo acertar. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes nós temos muita fé, mas a nossa fé, a gente está com uma bazuca, mas está no alvo errado. A nossa fé tem que estar no alvo correto. Jesus, o Senhor Jesus. Vem cá, pode vir aqui à frente. Aleluia, aleluia. Tem mais pessoas? Essa é a noite. Essa é uma noite de salvação. Essa é uma noite de salvação. Como Deus falou aqui hoje, irmão. Você que ainda não entregou a sua vida, tem lugar para você na mesa do rei. Pode vir. Isso, vem. Tem mais pessoas? Bendito seja o nome do Senhor. Ei, você pode celebrar. Não torne comum aquilo que é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Pedir para vocês fazerem uma oração comigo. Eu vou falar, vocês podem repetir em nome de Jesus, amém? Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Me aceita, Jesus, como seu filho. Nessa noite eu quero andar pela fé. Muitas coisas estavam pesadas demais, mas eu quero hoje lançar o meu fardo pesado aos pés do Senhor e viver o tempo todo na presença de Deus. Me aceita, Jesus, como seu filho. Estenda a sua mão aqui, igreja. Pai, nós queremos abençoar os nossos irmãos que estão entregando a vida deles ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua boa mão. Obrigado pelo teu cuidado conosco. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre tem um recomeço. O Senhor sempre nos dá a oportunidade de recomeçar de uma maneira certa. Jesus, cuida de cada família aqui, Pai.
de cada lar, de cada sonho. Tudo aquilo que está amarrado, aquilo que está difícil de acontecer, libera. Varto coraçaio, Deus está liberando algo. Tinham coisas travadas, bloqueadas, mas o Senhor está liberando. Em tempo de liberação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.